Pronto, agora começou a gravar, tá? Então, boa noite novamente, né? Só para ficar registrado, é o que eu estava dizendo aqui, já é a terceira disciplina que eu estou aqui na UAB, no curso de matemática. Pelos nomes que eu já vi aqui, eu já percebi que teve alguns alunos aqui que já fizeram disciplina comigo, né? Eu acho que já vi alguns nomes aqui que já fizeram alguma disciplina comigo de outra vez, certo? Então, para quem não me conhece, né? Os que me conhecem, já sabem meu nome. Então, meu nome é Marcel. Eu sou professor aqui do Departamento de Matemática da UFCA, certo? Professor da UFCA. E vou dar essa disciplina para vocês, tá? Geralmente, eu faço a última vez que eu tinha dado aula, a forma das aulas não era esse formato, né? Era aqueles encontros que era só nos finais de semana, né? Que era concentrado alternado os finais de semana, e era sextas e sábado, né? Mas houve uma mudança aí, desde a última vez que eu dei disciplina, e agora eu sei que existe uma forma diferente de fazer, certo? Aí, aí baseado nisso, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui, primeira coisa, esse cronograma que está aí, que o Vladimir até enviou, né? O Vladimir enviou esse cronograma, mas eu vou abrir ele aqui, certo? Para a gente comentar um pouquinho. Aqui é o cronograma, certo? Professor Jossel, boa noite. Eu não sei se o senhor chegou a ver a gente comentando aí no chat, mas o áudio está bem baixo, está bem ruim de entender o que o senhor está falando. Tá assim para todo mundo? Para mim tá bom, professor. Não, Inclusive, aqui até tá tranquilo. para a Mônica. Você já mexeu. é, Para mim tá bom também. Porque pode ser que seja só para algumas pessoas, então sempre tem esses problemas técnicos, né? Se for internet, ou se é o próprio celular seu, ou o computador, se ele não está com volume baixo, ou se é o volume do Google Meet, aí, se você tiver como controlar aí o volume, faça um teste aí, porque pode ser que, como alguns estão dizendo que está normal, pode ser que seja um problema individualizado, né, em algumas pessoas. Aqui no meu volume eu já tentei colocar no máximo já, né? O microfone, eu não conectei microfone externo, posso até conectar o microfone, eu tenho aqui um microfone externo, mas confesso que eu acho que não é necessário, porque... Agora, professor José, para ficar bom para mim, eu tive que botar o volume acima da metade, entendeu? Entendi. Eu Talvez tive seja que. isso. Talvez seja isso, né? Se alguns de vocês puderem, tenta fazer alguma modificação, né? Alguém sugerindo aí de entrar, sair, entrar novamente. Ou então colocar no volume mais alto, né? Porque às vezes o meu notebook pode ser que o áudio dele não seja tão alto. Mas assim, eu já dei muitas aulas e nunca teve muito problemas. Deve ser um problema passageiro. Posso continuar, né? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho do cronograma, né? A primeira coisa a fazer é a questão do cronograma e a disciplina, né? Então, para não causar nenhuma confusão, essa disciplina é teoria dos números, né? Introdução à teoria dos números, né? Então, é uma disciplina de 6 créditos, certo? A ementa dela, basicamente, deixa eu mexer aqui na minha, na minha canetazinha, na minha mesa digitalizadora, tá? Bom, introdução à teoria dos números e prática de ensino 2. Esse cronograma tá para duas disciplinas, então, para não causar nenhuma confusão. Por quê? Porque vocês estão fazendo o módulo de duas disciplinas.
Aí esse calendário aqui, ele não está se referindo somente às disciplinas de teoria dos números, certo? Então, ele vai servir para essas duas disciplinas, né? Teoria dos números e prática de ensino 2. Como eu fiquei um pouco tempo afastado dessas aulas online, eu não sabia que estava sendo que tinha aula até durante a semana, assim, estava correndo constantemente durante a semana. Eu perguntei aqui ao Vladimir, né? E ele falou que vamos fazer uma alternância entre os professores, né? Uma semana um professor de uma disciplina, outra semana do outro. Enfim, né? Eu vou combinar com o professor da disciplina de prática de ensino 2, que é o Alex. Aí eu vou ver com ele essas datas, esses ajustes. Mas aí eu quis começar hoje, né, para poder seguir o calendário, né, seguir esse calendário aí, e também combinar como é que vai funcionar a disciplina, como é que vai ser, como é que vão ser as coisas. É o primeiro encontro online, né, e eu pretendo fazer os encontros online, né, de acordo com o cronograma, e além disso também enviar aulas gravadas, né, no caso eu vou gravar umas aulas e vou enviar, certo? Então, no caso das aulas assíncronas, no caso, eu vou fazer postagem do material, né? Vou fazer umas aulas específicas em alguns conteúdos que eu vou gravar aqui e vou disponibilizar para vocês assistirem, tá certo? A disciplina, ela vai até mais ou menos no final de outubro, né? Então, sendo nesse cronograma aí até o final de outubro, a gente pretende fazer alguns trabalhos com vocês para duas avaliações, né, para ter um AV1 e um AV2, de acordo com o sistema da URCA, né? Eu vou tentar fazer os trabalhos da melhor forma possível, né, para que dê certo para vocês fazerem, né? Eu ainda não tenho datas específicas, então não me perguntem ainda sobre a questão da data. Quando é que vai ser? Não, isso ainda eu ainda vou pensar, né? Estou começando hoje, introduzindo a disciplina, né? Vou falar um pouquinho da ementa, o que é essa disciplina, né? Indicar algum material. Vou produzir ainda algum material, alguns exercícios, algumas coisas para passar para vocês, certo? Material para que vocês trabalhem aí em conjunto com os colegas, com os monitores, e esse material vai ser o que vai servir de base para que vocês possam fazer as avaliações, né? Essas avaliações vão ser baseadas, vão ser totalmente em cima dessas atividades que a gente vai desenvolver, tá bom? Vou seguir mais ou menos esse calendário, como ele está prevendo aí, né? Aula de revisão, tá? Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Todo mundo viu esse cronograma, né? Lá no WhatsApp. Essa primeira semana, de 4 a 9, pelo calendário, na semana de início das disciplinas, com envio de videoaulas ou realização de aulas síncronas para a apresentação da disciplina. Então, o professor irá definir o dia e o horário da atividade síncrona com auxílio dos tutores. Por que eu defini a segunda hoje? Porque, assim, como eu falei, eu sou professor da URCA aqui e eu dou aula à noite também. Então, nas terças e quintas, eu já dou aula os 4 horários da noite. Então, assim, dia de terça e quinta não dá para eu fazer essa aula, certo? Terças e quintas não dá. As quartas, vai ter quarta que eu posso, vai ter quarta que eu não posso, certo? Mas aí é por um problema pessoal, né? Minha esposa, ela trabalha à noite, né? E não todas as quartas, mas na quarta que ela for, eu preciso ficar com a minha filha pequena. Aí com ela eu não consigo dar aula. Se ela estiver aqui, eu não vou conseguir dar aula. Aí pode ser que uma quarta ou outra eu possa dar alguma aula, se for necessário. Mas as minhas preferências de dia serão nas segundas ou sextas, tá certo? Segundas ou sextas. Porque são as noites que eu vou estar em casa, minha esposa está em casa, ela fica com a menina, enquanto eu fico aqui dando aula. Então, assim, aí hoje a ideia, pelo cronograma, é uma apresentação da disciplina, na verdade. Não seria uma aula propriamente dita, assim, muito formal. Embora eu vou começar a falar um pouquinho já do que se trata, né? Ambientar vocês, ter uma noção do que é a disciplina, né?
colocar a ementa para vocês verem aqui. Aí tudo isso que eu estou expondo aqui, né, material exposto, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula. Não sei se vocês estão acostumados, vocês estão usando o Google Sala de Aula. Eu sei que o mais prático é o WhatsApp. O WhatsApp é mais prático. Mas, assim, para formalizar e deixar todo mundo, assim, bem vamos dizer assim, antenado, sem perder nada, eu vou colocar no WhatsApp, certo? Vou colocar no Google Sala de Aula e as videoaulas ainda vou colocar no YouTube. Ou seja, então você vai ter aí, você vai receber a notificação da aula em 3 lugares, então não é possível que você não veja. Eu vou mandar o link via grupo do WhatsApp, certo? Mando esse link também lá no Google Sala de Aula, também vai estar lá, certo? Então, tudo que eu fizer aqui vai ficar lá. Por exemplo, eu já vou colocar esse cronograma, vou colocar a ementa da disciplina, e quando essa gravação estiver finalizada, eu vou colocar lá também o link, tá bom? Vou baixar e coloco lá. Aí vocês têm um pouco de paciência em relação ao tempo. A aula terminou agora 8 horas. Aí, 8h30 vai estar lá. Não, não é assim, né? Ela leva um tempo para processar. Se for necessário, às vezes eu posso editar também o vídeo, às vezes cortar alguma coisa, ou então formatar ele num tamanho menor para poder colocar logo, colocar uma capinha. Aí tem essa questão de internet. Aí, se eu atrasar, no máximo é um dia. No máximo amanhã a aula fica lá. Aí eu ponho também no YouTube. Tem um canal lá, que acho que quem já fez disciplina comigo aqui sabe, né? Eu tenho um canal com o meu nome, né? Professor José Faustino, tal, Norberto de Oliveira. Eu vou mandar o link aqui, né? Quando tiver aula, eu mando o link para você ver lá. Inclusive, lá tem as gravações das aulas que eu já dei anteriormente, né? As aulas que eu já fiz anteriormente, lá também tem. Aí, todas essas aulas vão ficar gravadas, então você pode assistir via o YouTube, e aí você pode parar, olhar, revisar, e vai ficar tudo isso aqui registrado. Então, o que está feito aqui fica registrado e você vai ver, tá bom? Então, primeiras informações são essas daí, tá? Vamos agora à questão do cronograma, tá? Eu vou abrir aqui o cronograma, não, o cronograma está aí. Vamos, sim, mas só antes de sair do cronograma, deixa eu falar rapidinho. Como a gente está fazendo assim, de início de agosto até final de outubro, então a gente tem basicamente 3 meses, né? Agosto, o mês todo, praticamente, setembro e outubro. Então a gente deve fazer uma primeira avaliação na metade de setembro e uma segunda no final de outubro. Então, mais ou menos na metade do mês de setembro, a gente vai fazer uma avaliação, e no final de outubro a gente faz outra. Como será essa avaliação? Ainda vou pensar. Pode ser uma atividade pesquisada, pode ser uma prova mesmo, uma prova que vocês vão fazer aí num dia e horário específico, pode ser uma mistura dos dois, tá bom? Mas eu vou pensar, vai ficar de acordo com o andamento da disciplina, eu vou ver isso mais para frente, tá bom? Então, não sei te dizer ainda qual é que vai ser o modelo, não, dessa coisa, não. Alguém aqui quer perguntar? Josemar, pode falar. Professor, e o livro? Vou falar já, tá? Falo já sobre material. Deixa eu primeiro só passar agora para a emenda. Né? Então, aqui, isso daqui é a de alternação de aula. Perceba que já tá mais ou menos colocado. E nessa semana está tendo aqui a apresentação da disciplina, e semana que vem já tem envio de aulas síncronas, né? Ou envio de vídeo-aula e realização de aulas síncronas, os dois. Então, muito provavelmente, na próxima semana, eu devo novamente fazer uma aula com vocês, tá bom? A aula que provavelmente deve ser na segunda ou na sexta, tá certo? Como eu falei antes, são os 2 dias da semana que eu posso, devido aos outros compromissos que eu tenho de terça a quinta, e na quarta, nem toda quarta é possível eu dar essa aula, certo? Aí, essa semana aqui eu vou fazer a apresentação mais rápida hoje, e semana que vem a gente faz uma aula uma aula
maior mesmo. Só que durante essa semana eu já vou enviar a videoaula, tá bom? Vamos passar para a ementa. A ementa da disciplina, essa disciplina de vocês, ela é uma disciplina que ela é da grade, das... Minha webcam tá ruim, parece que tá todo... Enfim, mas isso é de menos. É uma disciplina da grade do curso de licenciatura aqui de matemática da URCA, então, tanto no presencial quanto no EAD, é a mesma, então a grade é a mesma, a ementa é a mesma, não muda. Então, o que é essa disciplina? Ela vai ter aí indução, teorema binomial, teoria da divisibilidade, ou seja, divisibilidade dos números inteiros, números primos e sua distribuição, congruência, teorema de Fermat. Esses nomes aí são basicamente assim, os temas principais da disciplina. Tá? Os temas principais são esses. No conteúdo programático está mais específico exatamente o que é isso. Tá? Ou seja, indução matemática, teorema binomial, teoria de divisibilidade, o algoritmo da divisão, MDC, o algoritmo euclidiano, equações elefantinas, números primos, teoria fundamental da aritmética, teoria da congruência, teoremas de Fermat, método de fatoração de Fermat, pequeno teorema de Fermat, teorema de Wilson. Então, tudo isso aí são os nomes de conteúdos relevantes dentro da disciplina, certo? Então, a gente tem que tratar basicamente desses conteúdos aí ao longo das aulas, né? A gente vai seguir mais ou menos esse fluxo aí, ou seja, vamos seguir essa ordem, certo? Começar por essa parte aqui, aí vamos passar para essa, então vamos seguir mais ou menos essa ordem. Em algum momento a gente pode alterar um ou outro tema, mas vamos falar de todos esses aqui. Alguns, talvez eu precise falar mais rápido devido ao tempo, porque assim, embora a ementa seja a mesma do curso presencial, mas se a gente for fazer um comparativo, a quantidade de horas-aulas, a quantidade de aulas que a gente tem no presencial acaba sendo maior. Que, por exemplo, as aulas começaram semana passada aqui no presencial, vão até o final de dezembro. E são 2 aulas por semana, são 4 aulas por semana. Assim, são 2 vezes que você faz encontro com as aulas, sendo que cada aula é 50 minutos. Então, você faz 2 aulas de 50 minutos na terça, 2 aulas de 50 minutos na quinta. No online acaba não sendo exatamente igual, porque as aulas às vezes são menores, às vezes a gente estica mais, às vezes menos, e o período do calendário é menor, só 3 meses, então já é mais curto. Mas para efeitos assim de validade da disciplina, vamos dizer assim, geralmente quando você completa assim, 70%, 75% do conteúdo, já é o suficiente, vamos dizer assim, porque a ementa é uma sugestão do que deve ser feito aí, né? A gente tenta cumprir ao máximo, então geralmente eu dou tudo isso daí nas disciplinas, né? Tudo que está aí a gente faz. Aí, alguns mais rápido, outros mais devagar, mas a gente vê tudo isso. E a minha ideia é que a gente veja mesmo tudo isso daí, tá bom? Agora, uns a gente demora mais naqueles conteúdos que a gente acha que é mais não é importante, são mais básicos e é mais importante que você saiba isso. Eu digo sempre nas minhas disciplinas, né, que eu prefiro a qualidade, né, da disciplina do que a quantidade. Então, se eu perceber que a turma está com dificuldade, eu prefiro fazer mais devagar as aulas dos conteúdos iniciais e básicos para o aluno aprender, do que eu tentar fazer tudo e o aluno não aprender nada. Então, eu prefiro que aprenda menos o conteúdo, mas aprenda melhor, do que ele vê tudo, mas no final das contas não fica nada. Aí você fez a disciplina, no final, o que você aprendeu? Não aprendeu nada. Então, isso não é legal, não, certo? Então, vamos tentar fazer de forma mais com qualidade. Aqui na bibliografia, ele coloca esses nomes, tá? Mas só que assim, eu vou logo fazer uma observação. Porque aqui ele cita na ementa esses livros, né? Esse livro aqui e esse. Esse daqui, Números, uma introdução à matemática. E esse aqui é um livro em inglês, né? Que ele foi colocado aqui como uma referência, mas, a bem da verdade, o que a gente tem é que as referências para a teoria dos números são muitas.
Não sei por que colocou, tem só 2 aqui. A gente fez uma reformulação na grade das disciplinas recentemente, eu acho que foi adicionado alguns a mais. Aí existem muitos livros de teoria dos números. Se vocês clicarem no Google, livro de teoria dos números, vocês vão encontrar os montes. É uma disciplina assim, que tem muito material mesmo na internet, você pode encontrar muita coisa. Aí vai depender muito do que você vai estudar em relação ao nível, né? Tem uns mais avançados, tem uns com linguagem mais acessível, então vai depender muito do seu gosto pessoal. Só que geralmente tem um que eu gosto de adotar bastante, não é nenhum desses 2. Mas se você for olhar, os livros de teoria dos números, a grande maioria vai estar com todo esse mesmo material aí. Tá? Essa ementa aí está em qualquer um dos livros de teoria dos números. Então, esses 2 aí é apenas por uma questão de referência, mas você pode adotar qualquer um. Aí eu vou mostrar aqui um que eu vou seguir, vamos dizer assim, vou usar bastante ele. E eu tenho esse PDF e vou colocar lá também no Google Sala de Aula, tá? Esse aqui é Teoria Elementar dos Números, tá? É do Edgar de Alencar Filho. Ele é um livro bem antigo, certo? Bem antigo mesmo. Tanto é que o formato dele é como se fosse datilografado. Tá? É um livro que o formato dele é como se fosse assim, datilografado. Foi escrito há muito tempo, né? Mas ele é um livro muito bom, ele é uma referência assim, para muitos outros, né? Porque é um livro feito há muito tempo, mas que muitos outros autores seguiram, assim, vamos dizer assim, o formato, a, a sequência das coisas. Ele tem muito exercício, né? Então, ele é um livro que é uma ótima escolha para a gente, tá? Se eu disser assim, você quer, eu não vou indicar um específico, cada um pode pegar um na internet, vamos dizer assim, ou alguns. Mas se eu pudesse indicar só um, não, indico pelo menos um, eu indicaria esse, tá, para vocês. Porque ele é básico, ele é didático, ele tem muitos exemplos resolvidos, exercícios resolvidos, ele tem bastante, tá? E como já tem um PDF aqui, fica fácil para você usar. É um PDF um pouco mais pesado, porque eu acho que ele é escaneado, não sei se ele é um... Eu acho que ele foi escaneado, não sei. Enfim. Então, eu uso bastante esse livro aqui, quando eu dou teoria dos números, eu uso bastante ele. Ele é escaneado, dá para ver aqui pelo lado aqui, ó, as folhas. Acho que alguém escaneou ele. Eu tenho ele físico, né? Eu tenho o livro físico aqui em casa, do jeito que está aí, ó. A apostila, tá vendo? Vou até mostrar aqui na câmera para vocês. Claro que um livro antigo desse você não encontra mais, um livro desse para comprar, né? Porque um livro realmente, eu tenho ele em apostila que eu tirei xerox, vamos dizer assim, de um livro a capa dele original é essa daqui, né? Que é um xerox do livro, tá? Então, filho. Eu tenho esse aqui há bastante tempo, eu tenho um zelo por ele para ele durar muito. Aí, eu dou bastante essa disciplina no UFCA e sempre uso ele. Inclusive, eu dei essa disciplina agora, no último semestre, né? Esse semestre que encerrou agora em junho, no final de junho, eu dei essa disciplina. Então, é uma disciplina que eu tenho muito costume em pegar, né? Eu acho que é uma das disciplinas que eu mais ensino aqui. Enfim, vamos falar um pouquinho agora da disciplina em si. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Lembrando que esses 3 PDFs que eu abri aqui, eu vou colocar lá, tá? Eu vou colocar também no WhatsApp. Boto no WhatsApp e ponho lá no Google Sala de Aula. Aí eu registro as coisas pelo Google Sala de Aula porque fica mais formalizado, né? O WhatsApp, às vezes, você tem problema você tem problema no celular, aí às vezes você perde, né? As coisas que estão lá somem. Então, já no Google Sala de Aula fica lá arquivado e é uma coisa mais formal. A coordenação pede para a gente fazer isso para formalizar, né? Ficar um ambiente mais acadêmico mesmo. O WhatsApp é uma coisa mais informal. Aí eu vou deixar lá, tá?
Assim que eu terminar a aula, eu ponho esses lá, tá? Se eu demorar um pouquinho, mas não se preocupe, é por questão da internet, de criança e tal, às vezes é um pouquinho de paciência, mas eu vou colocar, não esqueça não, viu? E eu posso colocar outros também, tá? Professor, quais conhecimentos básicos devemos ter para essa disciplina? Bem, boa pergunta. Essa disciplina, ela é uma disciplina de álgebra. Então, o que que acontece? O que é álgebra? Álgebra, geralmente, são disciplinas relacionadas a expressões, vamos dizer assim, algébricas, onde você trata com números, diretamente com números, né? Equações, coisas assim. O que que você vai fazer de básico aqui? Basicamente, assim, de assunto que você precisa, que você já fez na graduação, não tem tanta coisa. Formalmente, na ementa, ele diz assim, o pré-requisito, você vai se basear pela ementa. Deixa eu só ver aqui, a ementa, na ementa diz, deixa eu ver aqui qual é o pré-requisito. É pré-requisito DM001. Se eu não me engano, é lógica, conjuntos e funções. Lógica, conjuntos e funções. Porque geralmente você precisa ter um pouco de entendimento de lógica, né? Você entende um pouquinho de entendimento lógico, tá? Conjuntos também, você precisa saber um pouquinho de noção de conjunto, mas noção pouca. Então, é uma disciplina que, basicamente, você pode fazer se você tiver pouco pré-requisito. Por exemplo, você não precisa nada de cálculo aqui. Cálculo, limite, derivada, nada disso. Nada disso você vai usar. Limite, derivada, não existe isso aqui. São operações, né? Aprender indução, né? Equações, resolver equações, que nem equações de resolver sistemas lineares, você aprende lá a resolver sistema de equação de primeiro grau com duas variáveis. Pode usar isso. Você vai fazer muita conta mesmo, na verdade. Divisão, multiplicação, isso sim, o base do base você vai fazer bastante. Você vai fazer aqui o algoritmo da divisão, você vai fazer divisões, multiplicações, operações com números inteiros, né? Somar, subtrair, fazer produtos com números inteiros. Então, isso aí você tem que ter noção. Aí você pega uma expressão algébrica lá, mais 7 menos, aí abre um parênteses, 2 menos 1 vezes menos 7. Aí você tem que saber resolver uma coisa desse tipo. Isso aí vai acontecer bastante, tá? Então, o que eu vou dizer agora é justamente sobre isso, né? Eu já ia falar sobre isso. Deixa eu só mudar aqui a minha tela de apresentação. Vou colocar aqui uma lousa em branco. Tá? Pronto, vocês estão vendo aí essa lousa em branco. Vou rabiscar mais ou menos aqui algumas coisas que tem a ver com a disciplina. Mas tem um pouco de calma, assim, não se afobem. Eu vou falar aqui em algum momento de algumas coisas que nós vamos ver na disciplina. Nós vamos ver, mas só que nós vamos ver lá na frente. Mas eu estou mostrando aqui algumas coisas hoje, só para você ter uma noção do que é que se trata a disciplina. O tipo de problema que você vai resolver lá no final, tá? Mas eu quero dizer mais ou menos aqui, só para você ter uma noção, tem a ver com a sua pergunta, né? Ó, exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo. Suponha que eu faça aqui a seguinte pergunta, ó. Opa, eu estou desacostumado a escrever na tela. Se eu perguntar assim, ó, deixa eu ajeitar aqui, qual, o resto da divisão de 2 elevado a 51 por 3. Está todo mundo conseguindo ver aí a pergunta? Qual o resto da divisão de 2 elevado a 51 por 3? Está todo mundo vendo isso?
Tá, pronto. Então, o que que acontece? Isso aí é um problema de teoria dos números, que é essa disciplina que a gente está vendo. Você tem aí 2 elevado a 51 por 3. Aí alguém pode perguntar, não, mas como é que eu vou saber? Aí você, vou pegar a calculadora e vou calcular 2 elevado a 51. Bem, aí você já vai ter uma decepção. Quando você pegar a sua calculadora, você vai ver que ela não vai calcular essa potência. 2 elevado a 51, e você fizer isso, vai dar um erro aí, ele não vai apresentar o resultado porque é um número muito grande. Pode ser que você colocando em algum computador, algum algoritmo, algum programa aí que vai resolver isso para você, ele vai dar a resposta. Mas aí você não resolveu, você não aprendeu a fazer, certo? Aí aqui a gente tem que aprender coisas desse tipo. Então, isso é uma pergunta que basicamente você pensa assim, o que que envolve essa questão aí? Basicamente é uma questão de divisão, tem que dividir 251 por 3. Aí ele quer saber qual é o resto, quanto é que resta. Todo mundo sabe aqui a questão da divisão, né? Você divide um número por outro, pode dar um resto, ou não ter resto, quando a divisão é exata. Bem, aí veja só, todo mundo aqui também, então nós vamos responder esse tipo de pergunta, só que com a teoria que a gente vai desenvolver na disciplina, isso aqui a gente só vai resolver lá no final. A gente não consegue ainda resolver isso agora, claro. Nós ainda vamos começar a disciplina, então esse tipo de pergunta aqui, nós vamos resolver mais na frente. E nós vamos resolver como? A gente vai resolver, tá? Resolveremos usando congruência. Congruência linear. A gente vai resolver esse tipo de problema usando congruência linear, tá? Isso a gente só vai ver lá na frente. O que é uma congruência linear? Só vamos ver lá na frente. Vocês vão ver que lá naquela ementa que eu falei agora há pouco, se você olhar os nomes, vocês vão encontrar lá esse nome, congruência linear. Se você olhar no livro que eu vou mandar, você vai ver que tem um capítulo lá de congruência linear. Então, a gente vai ver isso aí lá na frente, congruência, certo? Bem, antes de chegar em congruência, nós vamos ver outras coisas, como, por exemplo, o algoritmo de Euclides, que é uma coisa que todo mundo aqui já deve ter visto. Mas nós vamos explorar bastante aqui o algoritmo da divisão, que é também chamado algoritmo de Euclides. O que significa isso? O que é isso? É quando você pega um número, você divide aqui por outro, você tem um quociente e tem um resto. Ou seja, esse seu D grande, ele é o D pequeno, vezes o Q, mais o resto. Esse resto, geralmente, ele pode ser maior ou igual que zero, ele sempre é maior ou igual que zero, e é menor do que o D, né? Porque geralmente quando você está fazendo a divisão, você para quando o número R for menor que o D. Uma coisa que é importantíssima vocês saberem aqui nessa disciplina é que nós vamos trabalhar com números inteiros. Então, essa disciplina a gente não vai trabalhar com números decimais, com números racionais, com vírgula, dízimo, essas coisas não vão ter aqui, só vai ter número inteiro. O que é o número inteiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, aqui só vai aparecer números inteiros nessa disciplina. A gente não trata aqui de números reais, não trata de racionais, irracionais, nada disso. Tá certo? Bem, então, esse algoritmo da divisão, a gente vai trabalhar muito ele. Bastante, na verdade. Certo? Vai usar bastante isso daqui. Vamos ver um exemplo prático aqui de que você está sempre usando quando faz qualquer divisão. Ó, por exemplo, 11 dividido por 3 dá 3 e resta 2, não é isso? E 3 vezes 3 é 9, com as 2, 11. Então, o 11 ele pode ser escrito como 3 vezes 3 mais o 2. Então, perceba que o R aqui é o 2. Ele é menor do que o Q, que é o 3. E o quociente também coincidiu ser o 3. Certo? Então, isso aqui é o algoritmo da divisão, o algoritmo de Euclides.
tá? Então, a gente vai usar isso bastante. Então, aquela pergunta que eu fiz aqui agora, por exemplo, 2 vai dar 51 por 3, basicamente você iria fazer o seguinte, mas aqui você não vai conseguir fazer, eu só estou querendo ilustrar o uso do algoritmo, né? Ó, você pegar 2 vai dar 51. Se você for dividir por 3, vai dar um número aqui grande, tá? Um número que eu não sei quem é. E vai dar um resto aqui. Aí a pergunta dele que ele quer saber é quem é esse resto, tá? Quem é esse resto? Aí na teoria dos números, existem técnicas para você dividir números muito grandes por um outro e descobrir o resto, mesmo que você não efetue esse número. Por exemplo, nós vamos resolver esse problema sem a gente precisar calcular o 2 elevado a 51. Nós não precisamos saber quanto é que dá isso. A gente não precisa saber quanto é que dá esse número, tá? A gente não está interessado nisso. Mas a gente vai aprender técnicas que resolvem esse problema do resto, tá? De encontrar o resto. Aí o que é que eu vou dizer aqui para vocês? A disciplina de teoria dos números, basicamente, vocês estudam o resto da divisão. Então, é uma disciplina que a gente vai estar muito focado nesse algoritmo da divisão. Ou seja, entre fazer essa operação e trabalhar com os restos. Um problema simples, ó. Um problema simples. Você tem, pegar aqui um número ímpar. Todo número ímpar, quando você divide por 2, o resto é 1. Certo? Não interessa, mas o resto dele é 1. Todo número ímpar, quando divide por 2, o resto é 1. Certo? Se você pensar no número par, né? Se você pensar no número par, quando dividir por 2, o resto é 0. Então, você já está sabendo uma coisa. O número ímpar, ele vai ser do tipo 2 vezes Q mais o resto. E o número par vai ser do tipo 2 vezes Q. Ou seja, o número ímpar, a escrita dele tem que ser sempre assim. E o número par, sempre assim. Claro que a letra, você muda a letra que você quiser. Quando você vai olhar aí nas, nas anotações, nos livros, aí você vai perceber que a gente usa bastante a gente usa bastante anotação assim. Número par é do tipo 2n. No número ímpar é do tipo 2n mais 1. Exemplo. Se você pegar aqui vou colocar aqui exemplo de pares. 4 é 2 vezes 2. 6 é 2 vezes 3. 8 é 2 vezes 4. 12 é 2 vezes 6. E assim vai. Já o ímpar, ele vai ser esse formato. O 3 é 2 vezes 1 mais 1. O 5 é 2 vezes 2 mais 1. O 7 é 2 vezes 3 mais 1. O 9 é 2 vezes 4 mais 1. E assim vai. Vou pegar um outro aqui, o 27 é 2 vezes 13 mais 1. Então, sempre vai ter essa cara, certo? Os pares é 2n e os ímpares é 2n mais 1. Então, perceba aí que só em falar em par e ímpar, a gente já relacionou com o algoritmo de Euclides, certo? A gente já relacionou com o algoritmo de Euclides. Por quê? Ó? Se você olhar aqui, quando eu fiz aqui, vamos supor aqui o 7. O 7. Quando eu dividi por 2, deu 3 e 1. Então, perceba uma coisa. Aqui que eu coloquei, o resto é sempre menor do que o dividendo e maior ou igual a 0. Então, quando você divide por 2, o resto só pode estar entre 0 e ele é menor estreito. Ó. Cuidado para vocês não se confundirem aqui. Menor ou igual aqui pode ser igual e menor é estreito.
Então, se o R não pode ser 2, mas é maior que 0, quais são as possibilidades para o resto? O resto na divisão por 0 ou por 2 só pode ser 0 ou 1. Então, se o resto fosse 0, é porque o número seria par. Quando o resto é 1, é porque ele é ímpar, que é o nosso caso aqui, o 7, né? Então, a divisão por 2, ela só tem como resto duas possibilidades. Ou dá 0 ou dá 1. Por isso que você classifica os números inteiros entre par ou ímpar. Porque quando você divide por 2, ou dá 0, aí ele é par, ou dá 1, então ele é ímpar. Tá certo? Agora, se a gente estiver dividindo por números diferentes, aí muda um pouquinho, mas continua na mesma lógica. Vamos só ampliar um pouquinho aqui nossa visão. Veja, vamos fazer uma coisa bem similar aqui, ó. Suponha que eu vá dividir agora por 3, em vez de ser por 2. Pega aqui, deixa eu ver um número aqui. Vou pegar aqui o 14. Vou dividir por 3. 14 dividido por 3 dá quanto? Dá 4. 4 vezes 3, 12. Dá 14, 2. Então, o 14, ele é 3 vezes 4 mais 2. Como eu falei, né, o resto, ele sempre tem que ser maior ou igual que 0 e menor que o dividendo aqui, que no caso é 3. Menor estrito, então ele não pode ser 3. Mas se ele é maior ou igual que 0, podendo ser igual, então quais as possibilidades que eu tenho? 0, 1 ou 2. Então, na divisão, é assim que funciona a sua lógica. Se você está dividindo por 2, o resto só pode ser 0, 1. Se está dividindo por 3, o resto só pode ser 0, 1, 2. Se está dividindo por 4, vai ser quem? 0, 1, 2, 3. Então, o resto, na divisão pelo número, é sempre menor do que esse número que você está dividindo. Você está dividindo por 3, então o resto sempre é 0, 1 ou 2. Lembrando que se a divisão, se o resto der 0, é porque o número é o quê? Se o resto dá 0, é porque o número é múltiplo de 3. Exemplo, o 15. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, 0. Ou seja, o 15 ele é múltiplo de 3. Ele é 3 vezes 5. O 14, no caso, não é múltiplo, porque ele deixou o resto 2. Se eu pegasse o 13 e dividisse por 3, daria 4 e sobraria 1. Então, na divisão por 3, não pode ter resto 4, não pode ter resto 5, só pode ter resto 0, 1, 2. Tá claro isso daí? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Certo. Beleza, então assim, a disciplina vai ser sobre essas coisas. Eu estou só mencionando aqui, só para dar uma ideia do que nós vamos fazer. Mas na ementa, ele começa falando de indução. Alguém aqui já estudou, já viu indução em alguma outra disciplina? Se eu não me engano, eu acho que quando eu dei lógica, conjuntos de funções, eu não sei se eu dei essa disciplina para vocês, eu confesso que eu não me lembro nem quem era a turma. Se eu dei também não era necessariamente essa mesma turma. Não me lembro se eu dei essa disciplina na EAD. Mas em algumas disciplinas de EAD, de lógica, conjuntos de funções, às vezes você vê um pouco de indução. Alguém aqui já viu indução? Não, né? Ninguém aqui viu indução ainda, não é isso? Professor, sinceramente, eu não lembro. Não, tudo bem. Pode até acontecer. Se não lembra, é porque não viu. Eu estou perguntando assim apenas por curiosidade, né? Não é que é uma obrigação você ter visto, não. Porque na ementa de lógica, conjuntos e funções não tem indução, mas eu estou dizendo assim que às vezes pode ter visto, porque às vezes o professor entra nesse assunto lá. Às vezes, entendeu? Mas se vocês não lembram, é porque não viram mesmo. Deixa eu só iniciar, tá bom? Só mais uns 5 minutinhos, que hoje é só a introdução, então eu ia fazer mais curto, então eu vou só começar o que é introdução, o que é indução, só por um motivo. Porque eu vou falar aqui o que é uma indução, vou dar uma ideia, e o próximo vídeo que eu vou gravar, que esse vai ser gravado, não vai ser aula, eu vou mandar o link gravado, vai ser uma aula de indução, tá certo?
Aí, já para você saber o que é que vai ser esse vídeo. Então, eu vou começar aqui, só dizendo o que seria a indução, rapidamente. Tá? Acho que alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Talvez com exemplo mesmo, né? Tá bom, vamos lá. Passa aqui com exemplo, alguém lembra, realmente. Faz sentido. Indução é o seguinte. Suponha, vou colocar logo a fórmula mais conhecida. 1 mais 2 mais 3. Isso aqui dá quanto? Ó? 1 mais 2, 3. Né? Mais 3, 6. Né? 1 mais 2, 3 mais 3, 6. Estão percebendo o que eu estou fazendo? Eu sempre somando um número a mais, tá? Opa, desculpa. Eu não dei o valor desse, né? Peraí, deixa eu só apagar aqui. Aqui é 15 mais 6, 21. Aqui é 6 vezes 7 sobre 2. Claudiana tá perguntando aí. Pode falar. Professor, só uma dúvida. 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10. Aí igual. Aí 4 vezes 5 dividido por 2, é isso? Eu estou colocando na frente do valor que eu somei uma outra forma de escrever esse número. Por exemplo, 1 mais 2 mais 3 dá 6. 6 é a mesma coisa de 3 vezes 4 sobre 2. Aí eu fiz isso agora adicionando mais um. Eu peguei 1 mais 2 mais 3 mais 4. Deu 10. 10 é a mesma coisa de 4 vezes 5, que dá 20, dividido por 2. Aí agora eu somei mais um número. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Deu 15. Eu escrevi o 15 como sendo 5 vezes 6 sobre 2. 5 vezes 6 é 30 sobre 2, 15. Fiz mais um número. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Deu 21. 21 eu posso escrever como 6 vezes 7 sobre 2. 2. Entendeu o que eu fiz? Ah, entendi. A gente coloca aí e divide por 2. Tô entendendo. Eu poderia ter começado só com 1 e o 2, por exemplo. 1 mais 2 dá 3. Eu poderia ter escrito 3 como sendo 2 vezes 3 sobre 2. Eu poderia começar desse, entendeu? Se quisesse daria a ainda, mesma coisa, daria 6. eu poderia começar até com 1, se eu quisesse. O 1 poderia ser 1 vezes 2 sobre 2. Certo? Aí a minha Entendi, pergunta... professor. Era Tá só certo. essa dúvida que eu tava. Não, tudo bem. Bem observado. Vocês podem perguntar quando quiser. Ó, a observação que eu faço é o seguinte, é a observação e uma pergunta que eu deixo no ar para poder introduzir o que é indução, tá? Vou colocar aqui uns 3 pontinhos. O que que acontece? Vocês percebem aí que eu fui adicionando os números e obtive uma fórmulazinha na frente que deu certo. Ó, eu somei 1 mais 2, coloquei 3. Então, dá 2 vezes 3 sobre 2. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Eu coloquei 3 vezes 4 sobre 2. 1 mais 2 mais 3 mais 4 deu 10, que é 4 vezes 5 sobre 2. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 deu 15, que é 5 vezes 6 sobre 2. Perceba uma coisa, ó. O número que está aqui no final, ele começa aqui, multiplica pelo sucessor dele e divide por 2, ó. Aqui termina em 3. Então, eu peguei o 3, o sucessor dele, e dividi por 2. Aqui
termina em 4. Eu peguei o 4, multipliquei pelo sucessor dele, dividido por 2. Aqui o 5. Eu peguei o 5, multipliquei por 6, dividido por 2. Que terminou em 6. Ó. Eu peguei o 6, multipliquei pelo sucessor dele, e dividi por 2. Aí a minha pergunta é, será que isso vale para todos os números? Assim, se eu continuasse isso daqui, isso valeria para todos? Bem, a desconfiança é que sim, né? Você diz, tá funcionando, né? Então vai funcionar para o próximo, tá dando certo, né? Não é isso? Se continuar assim, professor, eu acho que se cair em uma avaliação, a gente tira nota boa. Tudo bem, mas a minha pergunta é assim, vocês acreditam que essa expressão vai funcionar, né? Tá funcionando, né? Ó, eu somei até o 6. Pode perguntar, Lucildo. Professor, assim, pelo que a gente está vendo, tá dando tudo certo. Aí agora eu fiquei com a dúvida também. Até quando a gente encontrar uma determinada fórmula, até quantas vezes a gente faz o teste dela para saber se ela realmente funciona com qualquer outro número? Pronto, você fez a pergunta que eu queria. Eu queria que alguém realmente fizesse essa pergunta. É justamente isso o que é indução. Eu fiz essa expressão aí justamente para introduzir a vocês o que é indução. Indução é justamente isso. É para você verificar como uma fórmula vale sem você precisar estar fazendo testes. Porque, peraí, suponhamos que essa fórmula ela falhasse lá na frente. Eu fiz aí a soma até 6. Mas existem fórmulas que às vezes não funcionam para todo mundo. Funciona só até 100. A partir do 100 ela já não é verdadeira. Essa daqui, para nossa sorte, né, vamos dizer assim, ela é a soma de Gauss, né? Todo mundo aqui já viu falar, né, que Gauss resolveu isso daí quando ele tinha 10 anos na escola, não sei o quê. Acho que alguém já ouviu, você já deve ter ouvido isso. Ela gera uma fórmula, a fórmula é assim, ó. Deixa eu escrever de preto que é melhor. A fórmula é essa, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais... Eu vou colocar reticências. Aí você pode ir até o número que você quiser. Eu vou representar por N, esse número. Esse N pode ser 10, 100, 1000, 1 milhão, o número que eu quiser. Eu posso somar de 1 até o que eu quiser. O resultado no final vai dar sempre N vezes N mais 1, que é o sucessor dele, sobre 2. Que é o que essa fórmula aqui já estava sugerindo, né? Assim, essas expressões aqui já estavam sugerindo isso. Mas existe uma fórmula, e é essa fórmula aqui, que é chamada soma de Gauss. Aí o que é que acontece? Como é que eu sei que ela vale para todo mundo? Porque eu acabei de dizer que esse N pode ser 1000, 1 milhão. Como é que eu sei disso? Aí, para você saber disso, você precisa provar que essa fórmula é verdadeira. Você precisa provar. Aí, como é que você prova uma fórmula dessa? Aí é onde entra a indução, certo? Você precisa usar a indução. Então, você precisa provar isso aqui por indução. Você tem que provar. Então, provar por indução. Tá? O que significa provar por indução? É o que eu vou fazer, é o que eu vou falar na aula que eu vou mandar. Né? Vou gravar uma aula sobre indução e vou mandar para vocês. A aula vai ser assim, eu vou explicar o que é indução, vou dar exemplos, certo? Para você entender o que é isso. Tá bom? Aí na próxima aula online, nossa, a gente vai fazer uma aula só de indução. Tá ok? Ok, professor. Bem, pois é isso. Hoje a aula seria só para a gente se apresentar. Então, eu me apresentei, falei aí da disciplina, falei como é que vai funcionar. E na próxima semana a gente vai fazer uma nova aula online. Aí nessa aula, sim, eu vou falar só de indução. Sendo que, quando vocês forem assistir essa aula online, eu espero que vocês já tenham visto a que eu vou mandar gravada. É essencial que vocês vejam, viu? Porque se você não vê a aula que eu vou falar online, você vai perguntar, professor, mas isso daí não sei o quê. Ah, mas você não assistiu a aula. Aí eu vou ter que atrasar a aula. Vou ter que voltar a falar a aula que foi gravada. Então, eu vou gravar essa aula. Eu vou tentar fazer uma aula não muito longa, tá? Mas ela não pode ser curta demais, porque não dá para falar de indução em 5 minutos. Mas eu também não vou fazer 1h30 de aula. Talvez um vídeo ali de 30, 40 minutos, talvez. Não sei, não sei. Ainda vou preparar essa gravação.
Aí você vai assistir essa aula, para que na aula online da próxima semana a gente consiga acompanhar. Sobre a aula da próxima semana online, eu ainda não posso dizer a vocês se vai ser na segunda ou na sexta. Eu preciso combinar isso com o Alex, que é o professor da outra disciplina, Prática de Ensino 2, tá? Mas muito provavelmente deve ser ou na segunda ou na sexta, tá certo? Mas eu mantenho vocês informados. Aí eu vou encerrar aqui a gravação. Quando o vídeo estiver pronto, eu vou postar essa aula lá no sala de aula, junto com a ementa, junto com o cronograma. Também vou colocar essa aula no YouTube. Aí eu pego o link da aula do YouTube e ponho lá no WhatsApp para vocês olharem, tá bom? Tá certo. Tá Professor, certo, professor. Boa noite. Tá, ok. Pode perguntar. como é que vai ficar, por exemplo, o senhor vai passar essa aula gravada e a parte de exercício para a gente poder fazer? Pra Sim, poder... isso daí eu vou fazer também, uma lista de questões em PDF. Eu ainda preciso preparar esses PDFs. Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou mandar eles no WhatsApp, vou mandar lá no Google Sala de Aula, certo? Aí vocês vão receber esse PDF, né? Agora, a questão de como vai funcionar, a gente, em algumas aulas de exercício, a gente pode resolver, eu mesmo. Em alguns momentos, vocês vão precisar da ajuda dos monitores também. Eu vou combinar com eles sobre como é que eles podem ajudar vocês com essas questões. E vai ser assim, tipo um PDF com várias questões lá que vocês vão tentar fazer, tá bom? Tá certo, então. Ou seja, no momento a gente vai ficar, o senhor vai passar só o vídeo, não vai passar os exercícios, não. É porque não tem ainda conteúdo para exercício ainda. Então, a gente precisa primeiro gravar a primeira aula. Vou gravar, vocês vão assistir. Na próxima aula a gente vai falar sobre indução e binômio de Newton. Aí, Pronto, quando a gente falar isso, depois... já vai ter conteúdo para fazer exercício. Aí eu já vou para a aula mandando o exercício. Tá bom? tá certo. Eu pensei que o senhor iria mandar, por exemplo, ia mandar a aula gravada e depois iria passar alguns exercícios já para a gente, do que a gente assistiu, ver se a gente entendeu alguma coisa, né? Eu posso até mandar. Se der tempo, eu posso até mandar. Mas provavelmente não. Provavelmente eu só mando o exercício na próxima semana mesmo. Pois tá certo. Tá bom, Pois obrigado. beleza. Então, valeu. Boa noite.